Material exclusivo para vocês aqui. Olha só, policiais do batalhão de Irajá encontraram um galpão usado para esconder carros roubados que eram clonados e revendidos. O local fica em uma das ruas do complexo do Chapadão. Há mais de 2 meses, a PM ocupa a área para tentar diminuir esse tipo de crime. A reportagem de Jackson Silva. Pode rodar. Foi na sexta-feira por volta de umas 20h30, né? Tava voltando do trabalho. E no trânsito foi abordado com outros carros também. Eram quantos bandidos? 5. Deixa o carro, deixa tudo e corre. Aí foi quando eu corri. O relato é de um homem que conseguiu escapar com vida após ter o carro roubado. As imagens exclusivas mostram uma viatura da Polícia Militar com várias placas de carros clonados. Dentro de um galpão, dezenas de veículos roubados por traficantes. Além de documentos, também é possível ver chassis falsificados. Perto dali, motos usadas pelos criminosos. O Bástaro, número 1707, também foram encontrados 3 elementos aí, tá? Ainda não identificados. Vão proceder aí à delegacia da área. Esse é o galpão localizado pelos policiais militares. O espaço que era para ser apenas um estacionamento foi usado por traficantes para esconder os carros roubados. Aqui ainda é possível ver alguns veículos que foram completamente desmontados e, de acordo com a polícia, as peças foram revendidas. Quando os PMs chegaram, os criminosos correram e conseguiram fugir pela porta dos fundos. No mesmo local, caixas de carnes roubadas. Foram encontradas aí uma parte de alguma carga roubada aí, provavelmente roubada, entendeu? Fato esse que já é típico aí, que vem parar aqui na comunidade do Chapadão. Muitas dessas cargas não são roubadas aqui na área do 41, porém tem destino a essa comunidade. A carga foi roubada na última sexta-feira e levada para a favela Gogô da Ema, uma das mais violentas do complexo do Chapadão em Costa Barros. Nossa equipe mostrou ao vivo e com exclusividade o caminhão lotado de carnes que estavam sendo distribuídas para o comércio ilegal. Essa é mais uma fonte de renda para eles, com certeza. A unidade vem trabalhando de maneira contumaz e contundente nos complexos que aqui perpetram a nossa área. Complexo da Jacareí, Complexo da Pedreira e Complexo do Chapadão. Os roubos de cargas passaram a ser mais uma fonte de renda de traficantes de diferentes facções criminosas. A ação dos bandidos foi denunciada pelo jornalismo do SBT, que alertou sobre o aumento desse tipo de crime. As imagens mostram um momento em que um carro prata fecha o caminhão-baú. Um homem de camisa vermelha e boné azul segue até as vítimas, retira o auxiliar do motorista do caminhão e o obriga a entrar no carro. Os criminosos deixam o local e o motorista do caminhão segue logo atrás. Repare que tudo acontece numa rua movimentada e as pessoas não percebem o que está acontecendo. Roubos e clonagens de carros também são usados como tática dos traficantes para manter a renda nas favelas. Na última quinta-feira, a Polícia Civil fez uma operação para prender integrantes de uma quadrilha acusadas de roubar e clonar carros em diferentes pontos do Rio. O esquema era feito com a ajuda de 2 funcionárias do Detran. Os veículos eram roubados por bandidos do Complexo da Maré. A Polícia Militar afirma que realiza operações diariamente para impedir que cargas e carros roubados sejam levados para as favelas, mas os criminosos passaram a praticar os crimes pela madrugada. Os pertences a gente trabalha e recupera, né? O negócio, a vida não tem como. A vida não... só uma. Principalmente que quando a gente mostrou aquelas imagens ao vivo aqui, e que aparentemente parecia que a polícia foi lá e deu bote, ninguém dá o bote assim. Tem um trabalho todo de saber, de monitorar e dar o bote certeiro, como foi a imagem lá do caminhão, que até foi o Jackson que mostrou, né? Foi o Jackson que mostrou. Eu vou ao vivo agora, o Jackson também está no ao vivo com a gente, justamente para falar sobre isso. Uma forma de você fazer o cinturão, o comandante falou aquilo naquela época, é você não só fazer algo pontual, mas fazer algo que consiga pegar os grandões, não é, Jackson Silva? Boa tarde para você.
Isabelle, boa tarde a todos. É exatamente isso. O esquema funciona como uma empresa e muito bem articulado. Os traficantes roubam carros, clonam os veículos, isso porque eles já têm destino certo. São os famosos que trabalham em comércio ilegal. Isso porque tudo acontece na mesma área controlada pela facção criminosa. Quem tem mais detalhes sobre a atuação desses traficantes é o porta-voz da Polícia Militar, o Major Ivan Blas. Major, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela entrevista ao vivo, pela sua participação. A venda de drogas em favelas controladas por traficantes já deixou de ser a principal fonte de renda há algum tempo. Bem, Jackson, a gente já observa essa migração de atividade criminosa já há alguns anos. A gente não pode deixar de falar, mesmo com todas as críticas relacionadas ao projeto de pacificação, mas que as UPPs fomentaram essa mudança no status quo da atividade criminosa. Hoje você observa que criminosos que atuavam como soldados, força, braço armado do crime, eles estão com um mercado inflacionado em algumas comunidades e por conta disso tem que empregar seus esforços em outras atividades. E aí, migrando para roubo de carga ou então para essa atividade com fraude em cima de veículos. Algo que naquela região do Chapadão em especial não é muita novidade também não. Alguns anos atrás, quando a P2 do BOP prendeu o Nando Bacalhau, lá em São Paulo, ele foi preso porque deixou um rastro através daquela atividade de esquentar, legalizar veículos que eram roubados. Então, ali já mostrava uma atividade desses criminosos em pegar veículos roubados e trabalhar com a venda desses veículos e assim atingir o seu lucro. Isabelle, Major, à sua disposição. Agora, Major, a gente mostrou aquele dia, muito obrigado por participar do SBT Rio, a gente mostrou exatamente até no local onde aconteceu, eu sei que o senhor acompanha ao vivo quase todos os dias o SBT Rio aqui com a gente, o papel da polícia de fazer o entorno e surpreender esses criminosos. E o que surpreende também, o comandante falou, não é só a forma como eles atuam, que, como você disse agora, não é uma novidade, mas como eles estão ampliando a área de atuação e também com o poder de armamento que esses caras têm, não é, Major? Eles estão cada vez mais especializados e organizados, né? Isabelle, são modalidades criminosas que impactam diretamente a nossa vida, a vida do cidadão comum. O roubo de cargas, ele fomenta o aumento de preço do material no mercado e o roubo de veículos, ele nos atinge na nossa liberdade de ir e vir. O 41º Batalhão, ele tem atuado de uma forma muito eficaz nessa área. Nós tivemos em dezembro do ano passado, um número absurdo de roubo de carga ali naquela região. Mais de 260 casos. Em fevereiro passado, nós tivemos 80. Este ano, já estamos conseguindo fechar o mês de março com um pouco mais de 40 casos. Ou seja, é muito trabalho. É um trabalho intenso, é uma atuação da Polícia Militar com todas as dificuldades que hoje o nosso serviço já apresenta ao nosso agente, mas ainda assim a nossa tropa ela tem conseguido garantir essa missão. Mas não posso deixar de falar também aqui que combater esse tipo de modalidade carece de uma atuação de diferentes órgãos. A Polícia Militar ela atua na ponta da linha, nos efeitos. Precisamos atuar nas causas. É importante que as apurações, as investigações acerca da receptação, dos protagonistas dos roubos, que essas apurações sejam bem eficazes e possam acontecer para suscitar a prisão desses marginais. Com certeza. Muito obrigada, Major Blas, ao vivo aqui com a gente pelas informações. E é isso aí, a gente está mostrando desde o começo o trabalho da DRF também, que faz esse tipo. É o que o Major Blas falou. O montante é gigante. Aparentemente você vai diminuindo os casos, mas é justamente isso. Uma hora enfraquece, né, Marcos Amin? Sim, Isabelle. Como a gente diz na polícia, método Jack Estripador. Vamos por parte, né? Primeiro, não acredito na política de pacificação da unidade pacificadora, política falida. Essa roubo de cargas, né, que foi dito que era uma mudança de modalidade, não é. Desde a época do Linho, aquela região da Pedreira e do Chapadão, sempre teve muito roubo de cargas. Isabelle, a DRFC, antes de ir para a cidade da polícia, ela ficava no Morro do Cagão.
ali do lado da Pedreira. Por que, Gente, Isabela? eu não lembro desse morro daí, Morro não. do Cagão, ali na Pavuna. Ali chama... Eu lembro disso, bem altão que a gente fazia. Isso, logo no início... Chamava Morro do Cagão Morro do aquilo, Cagão. gente? No início ali da Via Dutra, você sabe por quê, Isabelle? Porque era ali o local de maior roubo de cargas do Rio de Janeiro. Isso, Isabelle, na década de 80 e 90. Então a gente pode dizer que não houve nenhuma mudança de modalidade em razão das UPPs, Isabelle. Isso é falácia. Pergunta para o morador do Complexo do Alemão, pergunta para o morador de Manguinhos, pergunta para o morador do Jacarezinho, Isabelle, se houve alguma pacificação nas localidades. O que aconteceu, então, para a gente tá tendo esse monte de roubo de cargas? Isabelle, sempre teve roubo de cargas, sempre teve. Está aumentando porque você começa a aumentar os seus lucros em razão dessa política de unidades pacificadoras que faz, sabe o que, Isabelle? Você diminui o seu investimento em armas, porque tem a polícia militar ali, naquele local, fingindo uma pacificação que não é pacificação, ela acaba impedindo que haja uma outra invasão que já não impede mais, de outra facção, e você pode vender a sua droga em paz. A verdade é essa, Isabelle, e a gente não tem medo de dizer. Então você começa a aumentar os seus lucros e parte para outros ramos, que sempre houve. Outro caso, outro ponto, Isabelle, as investigações vão bem, muito bem e obrigado. A DRFC, desde a época do doutor Marcelo, que hoje é diretor-geral de Polícia Especializada, ela mapeou 19 pontos do Chapadão, 19 pontos, Isabelle, onde entra carga roubada, e foi passada a Polícia Militar para que ela bloqueasse esses pontos, de 5 horas da manhã às 10 horas da manhã, horário de maior roubo de cargas, para que impedisse. Isso não foi feito. A Associação de Transportes foi até o Ministério do Transporte em Brasília e disse que não ia mais transportar cargas para o Rio de Janeiro, Isabelle, ou então ia aumentar o valor do frete. E aí o que acontece com o Blas falou, fica tudo caro para a gente. O que foi feito, Isabelle? Foi dado à DRFC, na época, o doutor Marcelo pode falar isso melhor do que eu, homens da Guarda Nacional, para que fosse feito esse trabalho de policiamento ostensivo. Então, esse é o trabalho da Polícia Civil que está sendo feito. Resultado, sim, muito bem, obrigado. Resultado, quem paga é o produto ficar mais caro, a gente paga mais, é que a conta nossa do supermercado cada vez melhor, né? Eita, nós...